E nós vamos ver Davi orando no Salmo 51, versículo 12, dizendo ao Senhor assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Bruno Figueiredo e quero compartilhar com vocês um pedacinho da palavra de Deus. Irmãos, por que Davi, quando ora, ele vai orar ao Senhor dizendo assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. O espírito voluntário é o espírito que nos move e que nos dá a motivação para agir, para fazer, para realizar, para lutar. E todos nós vamos saber o registro da história que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, que vai dizer que num tempo em que todos os reis foram para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Davi era rei. E era um tempo em que deveria estar lutando, ele ficou em casa. Então esse ficar em casa significa dizer que Davi ele não estava com vontade de lutar. E está aí a explicação que no Salmo 51, quando ele vai orar no versículo 12, ele vai dizer: Senhor, sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, ele está reconhecendo que o que fez ele cair em um pecado de adultério e depois tornar-se um homicida com Betseba foi o espírito voluntário que ele havia perdido. Esse espírito voluntário, irmão, é o ímpeto de guerra, quando nós não sentimos mais vontade de ir para a casa do Senhor, guerrear nossas guerras, nossas batalhas, e nós deixamos de guerrear nossas guerras para ficar em casa. E quando Davi ele tem essa vida com Betseba, foi exatamente no dia em que ele resolveu ficar em casa. Irmãos, eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu estou vindo do culto agora e um louvor, ele mexeu muito comigo por dentro. É um louvor muito conhecido, que diz a letra assim: em tempo de guerra, não pare de lutar. Então, irmãos, aquele louvor me pegou por dentro e eu fiquei muito motivado a falar sobre esse tema, sobre esse assunto hoje. Eu queria convidar a você a pegar a sua Bíblia e ler dois textos comigo. Está lá em Números capítulo 13, versículo 31, e depois nós vamos ler em Josué capítulo 14, versículo 15. Vem comigo, pega a Bíblia, vamos estudar um pouquinho. É um estudo simples, mas vale a pena. O Senhor, ele age na simplicidade. Vamos lá, irmãos? Número capítulo 13, versículo 31 diz assim: porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, Moisés ele vai enviar 12 homens para espiar a terra prometida que Deus havia dado a Israel como herança. Dos 12 homens que foram espiar, 10 deles voltaram dizendo: não podemos possuir essa terra, porque lá existem homens mais fortes do que nós. O que nós estamos vendo, as circunstâncias, elas são desfavoráveis ao que Deus prometeu. Isso foi pela visão dos 10 homens. Mas 2 homens se levantam para lembrar ao povo sobre aquilo que Deus prometeu. Então, irmãos, eu tenho aprendido nessa vida que se eu não posso caminhar com aquilo que eu estou vendo, eu devo avançar com aquilo que o Senhor está falando. Talvez seja esse o motivo que nós estamos precisando, talvez seja esse o motivo que nós estamos perdendo o nosso ímpeto de guerra. É porque as circunstâncias estão nos movendo e fazendo a gente perder a vida de uma profecia que Deus fez para nós. E talvez seja isso que nós estamos precisando. De homens e mulheres que se levantem para profetizar aquilo que Deus prometeu. Então, Números capítulo 13, versículo 31, vai dizer que homens se acovardaram, recuaram, deixaram de possuir uma terra por aquilo que estava vendo, as circunstâncias fizeram ele temer. Aí agora nós vamos ver lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 15.
que diz assim, Josué capítulo 14, versículos 15 não, versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome Hebrom, Kiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquis, e a terra repousou da guerra. Irmãos, uma terra onde 10 homens voltaram com medo e não quiseram possuir, Calebe recebeu por herança, porque teve coragem de tomar posse de um território onde homens recuaram. Então, diante de uma palavra como essa, que a gente vem refletindo sobre Davi ter vivido uma vida de adultério porque perdeu o ímpeto de guerra, e a gente vai ver 10 homens espiando uma terra e recuando, deixando de tomar posse aquilo que Deus prometeu, porque se acovardaram. E nós vamos ver agora um homem de 85 anos tomando posse de uma terra chamada Hebrom. Irmãos, Calebe, ele está dizendo assim, aquilo que muitos recuaram e se acovardaram, eu tomo posse por aquilo que Deus me prometeu. Hebrom foi uma terra, foi um território que Calebe, ele tomou posse. Diante de 10 homens que não quiseram tomar posse e seguir adiante, Calebe, ele tomou posse. Então eu oro nessa noite, irmãos, para que Deus venha trazer uma unção sobre a tua vida, aonde você vai conquistar territórios, aonde muitas pessoas se acovardaram e recuaram, pessoas até que caminharam contigo. Eles recuaram e se acovardaram, mas Deus vai te dar uma unção de coragem para que você venha tomar posse daquela terra, daquele projeto. Deus vai te dar uma unção de coragem para você tomar posse daquilo que muitos que caminhavam com você recuaram. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na vida de cada um e que vocês possam compartilhar esse conteúdo se houver a observação de que foi relevante e que Deus possa estar com todos nós, irmãos. Não perca o ímpeto de guerra, não fica em casa. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.